Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui para mais um encontro semanal para o estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada, o estudo, para que possamos serenar os nossos pensamentos, nossa mente, não é? Vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 37, intitulado Honras Vãs. A passagem destacada pelo benfeitor é a narração de Marcos, capítulo 7, versículo 7, que nos traz as palavras de Jesus, que disse assim: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vamos ver as considerações que Emmanuel faz sobre as palavras de Jesus. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos, aqueles indivíduos ordenados como bispos, padres, sacerdotes, eles publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha de ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos para estudar a obra Paulo e Estevão. Pedimos a Tua presença, a presença dos Espíritos benfeitores, do anjo guardião de cada um de nós, para que sejamos inspirados, para que possamos compreender as linhas e entrelinhas, os estudos, o estudo e o aprendizado de hoje. Que possamos compreender, Senhor, para aplicarmos em nossa vida diária. Ser conosco, abençoando os nossos lares, os nossos afetos, e que possamos, então, ter um estudo de muito aprendizado. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos e amigas, vamos ver aqui as anotações para fazermos como de hábito aquele retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, nós vimos
no estudo anterior, Paulo escutar a voz, né? Foi o momento que Paulo escutou a voz de Jesus o aconselhando. Ele pediu auxílio, né, ao mestre, porque estava sem saber como fazer, pois havia muitas questões trazidas por representantes de várias igrejas, daquelas fundadas, né, nas suas viagens. Então eram muitas questões a serem resolvidas e ele não sabia como agir. Então Jesus veio e o orientou a fazer as cartas, a fazer, escrevendo, né? Em nome dele Jesus. E informou também a ele que a partir de então Estevão estaria mais próximo a ele, intermediando então a relação, o contato de Jesus com Paulo. E começaram então o movimento das cartas, a partir daí, né? E essas cartas começaram a ser amadas, célebres, ficaram famosas, né? E eram copiadas em toda parte. Paulo não imaginava em que suas cartas se transformariam, né? E que elas se destinariam à cristandade universal. Não imaginava. E a igreja de Corinto foi então cuidada por ele mesmo, né? Por Paulo, que a enriqueceu com a sua presença, com as suas experiências, que ele trazia das viagens, né? E mesmo da igreja de Antioquia. E Simão Pedro reconheceu nas cartas que as mensagens eram de Jesus, né? O que deixou Paulo satisfeito, porque ele lembrou que Jesus disse que os de boa vontade reconheceriam que as palavras eram dele, né? E tudo corria contento até que, mais uma vez, né, os judeus de Corinto se irritaram. Isso já começando a acontecer coisas que já haviam acontecido em outras oportunidades com Paulo, né? E esses judeus de Corinto se irritaram com o êxito do trabalho de Paulo e tramaram então um movimento de perseguição a ele, e tudo porque ele pregava a figura do mestre de Nazaré em detrimento da de Moisés. Iniciaram então um processo que caiu nas mãos do procônsul Június Gallio, um homem romano, generoso e ilustre, que diante de tantas acusações, eram tantas acusações que ele não teve outra saída senão decretar a prisão de Paulo, né, para ouvi-lo. E os judeus então o prenderam, já na véspera da audiência pública. Enquanto ele estava lá comentando o evangelho, foi preso. Paulo permaneceu tranquilo, ele já havia passado por essas situações tantas vezes, né? Então ele permaneceu tranquilo, mas houve tumulto na Assembleia, as pessoas se revoltaram, né? E ele perguntou então, eles só silenciaram quando Paulo, perguntou se eles queriam o Cristo sem testemunho. Como seguir a Cristo sem testemunho? Então que ele estava pronto. E ali mesmo recebeu açoites no rosto. E foi levado ao cárcere, onde recebeu 39 chibatadas, 39 açoites, e foi então jogado na masmorra. Enquanto passava pelo flagelo, né, por esses açoites, ele viveu pela primeira vez o êxtase. Não ouviu nem sentiu mais nada, pois sua alma fora para o infinito. E depois dormiu, e na madrugada voltou a si. Levantou-se bem disposto, recompôs a roupa e esperou pacientemente. Ele só foi à tarde, então, que ele foi levado para o tribunal. E o procônsul determinou que os acusadores iniciassem os trabalhos, né? E Paulo foi acusado de blasfemo, desertor da lei, de feiticeiro, aquilo de sempre. E o denegriram como puderam, trazendo
passagens de quando ele foi deserdado pelo pai e coisas do tipo. E para depor em nome da igreja, veio Tito Justo, que falou inspirado e com uma beleza espiritual incrível, né, e sobre a missão de Paulo, falou sobre a missão de Paulo, e deixou o procônsul comovido. E por fim, então o procônsul concluiu que não via crime algum no apóstolo, não encontrou nada de criminoso, né? Então, quando ele declarou a liberdade de Paulo, houve tumulto. Ele foi aplaudido em delírio, mas houve um tumulto, né? E Paulo socorreu então Sóstenes. Sóstenes foi aquele que subiu à tribuna e o acusou de feiticeiro, de delator, desertor da lei, de blasfema, aquelas coisas todas. Foi Sóstenes que... E como foi atingido naquele tumulto, Paulo então o recolheu e levou para a sua casa, para que cuidasse dele, né? Dali um mês ele partiu para Éfeso, atendendo ao chamado de João. João levou consigo Áquila e Prisca, né? A viagem foi difícil e repleta de incidentes penosos, né? As viagens sempre eram assim, porque os terrenos eram os mais diversos, né? E a viagem era toda a pé. Encontrou a igreja de Éfeso enfrentando graves problemas, e Paulo manteve calorosas discussões nas sinagogas, com os judeus na sinagoga, né? Visitou Maria, a mãe de Jesus, e na sua casinha singela, né? E ouviu as histórias de Jesus sobre a noite de seu nascimento. E prometeu voltar para colher, né, para anotar novos relatos. E Maria se colocou completamente à disposição. Depois, então, ele foi para Jerusalém com Silas e Timóteo para levar as coletas para Simão Pedro, que ao encontrá-lo abraçou muito alegre, muito feliz, muito comovido, né, e chorou, inclusive, e agradecido, né, pelas coletas, por todo aquele trabalho. E contou a ele o efeito causado pelas epístolas, né, pelas cartas. E Paulo se comoveu por Pedro ter percebido que as cartas eram mensagens de Jesus, né? E confortado, então, ele retornou a Antioquia, descansou, mas logo retornou ao trabalho, né? E sempre assistido por numerosos discípulos, seguiu com suas epístolas. E aí, então, nós fizemos a pausa do estudo. E para quem tem essa edição, essa versão aqui do romance, a pausa foi feita na página 386, no 5º parágrafo. E ali nós vamos retomar o estudo. Terminado o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, quer dizer, voltou à sua cidade natal, que era Tarso, né? Aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarsenses para as realidades do Evangelho. Em seguida, internou-se de novo pelas alturas do Tauro. O Tauro é aquela cadeia de montanhas, né? Que lá como Tarso ficava ao sopé, né? Então, aquela cadeia enorme de montanhas que é mencionada várias vezes aqui no romance. Visitou as comunidades de toda a Galácia e Frígia, levantando o ânimo dos companheiros de fé, no que empregou elevada percentagem de tempo. Nesse afã incansável e incessante, conseguiu arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos iluminados pela sua palavra edificante, porque também ilustrada em fatos. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo,
que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarsense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Vencidas as lusas indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho e decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou Áquila e Prisca, retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, Maria, não é? Foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar, que ameaçava desaparecer. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes, parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado pela claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. As vozes santificadas, o fenômeno da voz direta, que acontecia em Antioquia. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradita aos judeus. Então, nós veremos aqui que a descrição, nós vimos aqui ele falar sobre Paulo um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes. E o que é isso? Ele era um médium curador. E nós vemos, então, no livro dos médiuns, nós temos aí a passagem, vocês podem ler, a seguinte descrição. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Então, isso nós podemos encontrar no livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 16, dos Médiuns Especiais, quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns, questão 189, variedades especiais para os efeitos físicos. Então, nós vendo aqui Paulo imposto as mãos sobre alguns doentes, ele era um médium curador, aquele que tem o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. E mais adiante, falando sobre o fenômeno da voz direta, que as vozes santificadas falaram na praça pública. Então, sobre a pneumatofonia ou voz direta, Kardec diz-nos que os sons têm 2 maneiras bem distintas de se produzir. São algumas vezes uma voz íntima que ecoa na consciência, mas ainda que as palavras sejam claras e distintas, elas não têm nada de material, De outras vezes são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa colocada ao nosso lado. De qualquer forma, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e apenas raramente pode ser provocado.
Então fica aqui uma sugestão de leitura, que é o Livro dos Médiuns, itens 150 a 151. E ainda uma nota que existe uma diferença bem clara entre a pneumatofonia e a mediunidade auditiva, no seguinte aspecto: a voz direta pode geralmente ser ouvida por todos os presentes. Né? Então, essa é a diferença, né, do efeito da voz, né, das vozes, da voz direta. E continua então aqui Emmanuel. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora levado ao apogeu da consideração de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando, apoiando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos de Macedônia. Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor, trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre. Fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Então, os ensinamentos de Paulo desafiavam diretamente a adoração dos ídolos. Continua Emmanuel. Este ritmo de trabalho fecundo perdurava mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. Então, aqui nós vemos que Paulo realmente se manteve nessa igreja, em Éfeso, para fazer esse trabalho. Já 2 anos, já estava perdurando. A cidade votava um culto especial à deusa Diana. Daí tem uma notinha aqui da editora, falando sobre Diana, a deusa Diana, deusa da lua e da caça, filha de Júpiter e Latona, irmã gêmea de Febo. Corresponde à deusa Artemis na mitologia grega. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica, surgiu em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificava as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Este culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Então, nós vemos primeiro aqui o testemunho do poder transformador do Evangelho, que por fim venceu as forças da idolatria, e da oposição, levando à disseminação do cristianismo por toda a região. Mas vemos também aqui essa questão de que havia um interesse financeiro sendo atrapalhado, por todo esse sucesso do trabalho de Paulo na divulgação do Evangelho. Então, novamente, aqui vemos que já está ganhando inimigos. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho.
Demétrio, né, o ourives, movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Amotinadores, aquele que são provocadores de motins. Né? Eles vêm para criar o tumulto, eles criam a situação, né? Fazem uma agitação, acontecer uma revolta, né? Popular. Né? Então, agora isso me fez lembrar de um relato que eu ouvi sobre de que Eurípides Barçanufo teve que responder a um processo judicial. Por quê? Porque como ele recebia as receitas, né? Como o doutor Bezerra de Menezes, né? Receitava medicamentos através dele, e ele manipulava aquelas receitas homeopáticas, e na mesma rua em que ele fazia isso, havia um farmacêutico que começou a ter prejuízo, a perder dinheiro, porque o que acontecia? As filas que se formavam na casa de Eurípides eram enormes, eram grandes, pois eles recebiam gratuitamente os medicamentos, recebiam o atendimento e os medicamentos. Né? E o processo aberto por esse farmacêutico acusava Eurípides Barçanufo de exercer ilegalmente a medicina em Sacramento, Minas Gerais, né, foi onde isso aconteceu, e por distribuição de remédios. E os defensores argumentaram que a prática não era médica, era mediúnica. E após um ano o processo foi arquivado. Ninguém quis, não houve um juiz que quisesse julgar e acusar, né? E essa acusação então prescreveu. Mas então vocês vejam, a mesma coisa, né? Alguém em prejuízo tratou de mexer com seus pauzinhos, né? E tentou prejudicar, né? Para receber novamente os seus clientes, né? Mas não logrou sucesso. E aqui nós vemos, né, os ourives também perdendo, porque as pessoas, para adorar Diana, eles faziam aquelas joias e berloques e medalhas com a imagem de Diana, e tudo isso era um comércio. Né? Eles ganhavam dinheiro, eram joias, não é? E o fato do povo começar agora a negligenciar o templo, a Diana, né? A deusa Diana, estava prejudicando os negócios. Então, eles se reuniram para pagar esses amotinadores. E vamos ver como a coisa segue. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. E nós vemos aqui mais uma anotação da editora, né? O templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso. Foi construído no século VI a.C. e atualmente resta apenas uma coluna do templo original. Então vamos ver aqui a imagem de como, aqui uma representação artística, é claro, do templo, né, de Diana. E olha a beleza, né, que era um espetáculo realmente. Mas depois, hoje, como diz aqui, resta apenas uma coluna, né? E aqui uma imagem da atualidade, né, mostrando o que restou daquela beleza toda. Uma coluna somente. Achei interessante mostrar, né, para a gente poder ilustrar essa importante informação nos dada aqui por Emmanuel, né, sobre o templo de Diana.
É interessante, não é? Vamos aqui. E vamos continuar, então. Acrescentavam que a malta iconoclasta é aquele que destrói, né, as imagens de religiosos, sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça, em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives, acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Eles acharam que Paulo já estava lá dentro, né? Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita. Entraram gritando, né? Uma gritaria. Mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada, totalmente destruída a golpes impiedosos. Teares quebrados, peças de couro atiradas à rua, furiosamente. Por fim, o casal foi preso sobre os apupos da turba exacerbada, né? Sobre os escárnios, sobre as vaias da turba, da multidão exacerbada. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado o seu caráter festivo. Debalde, né, em vão, acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornaram-se inúteis. De vez em quando, Demétrio, o ourives, né, assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo, envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Quer dizer, ele não estava sabendo de nada do que se passava. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe ouvia-se a gritaria estentórica, né? A gritaria muito forte, muito alta. Grande é Diana de Éfeso, grande é Diana de Éfeso. O apóstolo, porém, constrangido à força pelos companheiros, teve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Essa passagem nós podemos encontrar em Atos, no capítulo 19, versículo 28. Grande é Diana de Éfeso, grande é a Diana de Éfeso. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. Quer dizer, na masmorra, né, no calabouço. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo, refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu, com olhos mareados de lágrimas. Como tudo isso me contrista, né? Como tudo isso me entristece. Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas de minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa.
A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. Né? Até como uma forma de, primeiro, né? Vamos lá, a causa não é sua, a causa é do Cristo. E outra, para aliviar a consciência, né? de Paulo, para que ele não ficasse com aquela culpa. Então, foi uma forma de aliviar sua culpa. Não se culpe por isso, a causa não é sua, a causa é de Cristo. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. E aqui nós temos uma informação importante, porque há mais de 20 anos. Então vamos fazer uma continha aqui. Paulo se converteu no ano 36. Ano 36 depois de Cristo. Mais 20 anos, há mais de 20 anos. Então estamos aqui, nesta época, entre o ano 56 e 57, por aí, tá? Porque não é preciso mais de 20 anos, há mais de 20 anos, né? E então vemos que no ano de 35, Paulo, nós vimos essa informação, estava por volta, beirando seus 30 anos de idade. Então aqui, somando, fazendo as coisas, ele deve estar aqui com seus 50 e poucos anos de idade. É um homem bem maduro. Agora, continua o relato, preciso retirar-me de Jônia, né, da região de Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas de Jesus Cristo. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse solícito, ainda és necessário aqui. Impossível, respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Ele já conhecia bem o rumo, né, que as coisas tomariam. Ele já tinha visto isso tudo acontecer antes. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Perguntou melifluamente, né, de forma doce, o filho de Zebedeu. É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde. Talvez estejas enganado. Então, agora aqui nós vamos ver uma reflexão profunda e lúcida, muito lúcida, de Paulo. Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Ele aqui, né, ele tem a lucidez de saber que ele serviu a Deus, ele tinha esse desejo sincero, mas com as coisas como ele conhecia. Então ele foi sincero na forma como ele se agiu naquela época, né? Mas era um erro criminoso. Né? Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Quer dizer, não teve o privilégio de casar com Abigail, né, de ter sua noiva, de ter filhos, de criar um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então,
Estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia, a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo do bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. Então era muita lucidez, né? Ele tinha plena consciência da sua história, do seu caminho. E em momento algum aqui ele se pune por isso. Ele simplesmente reconhece, ele se analisa e vê que errou, né? Ele reconhece seus erros, ele não está aqui se culpando, ele não se culpa, né? Ele só constata de que esteve no erro criminosamente, mas que a vida continuou e o encaminhou aí onde ele está nessa época, né? Até então, encaminhou a viver a vida como ele está vivendo aqui, ensinando a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o amor de Jesus. És feliz, Paulo, disse ele convicto, né, João, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Que mensagem dada, né, aqui. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, né, da desonra, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, com os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado em outra coisa. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado. O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o Evangelho no reino em Roma,
o Evangelho do Reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia, dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos de fé, na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa lhe o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com um amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: Quando partirás? Pretendo ficar 2 semanas. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos. Por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes. Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente, esclareceu com um sorriso. Muito bem, respondeu Lucas reanimado. Vou ultimar, vou concluir os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. O apóstolo alegrou-se. Rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível para ocultar suas dolorosas conjecturas, nas suas dolorosas suposições. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma, para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens, revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, por intermédio das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhe alguns companheiros mais devotados. Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviços da igreja e, nos círculos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares, a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém.
de Antioquia, de Corinto e de outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado, do programa que tinha em vista, na imperial metrópole. Aventou numerosas providências. Pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta. Ele mandaria então uma carta para os romanos. Aqui, a carta para os romanos. Fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império no intuito de recomeçar a vida. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. E nós podemos ver, se abrirmos a carta aos Romanos, como a forma como ele começa a se dirigir a muitos, ele se dirige a muitos, com saudações particulares e extensas, realmente são longas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios e que Paulo gostaria de encontrar portador para a missiva famosa, a irmã de nome Febe, lembram de Febe? Grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera, a cristandade que viria, posterior, futura. Então, amigos, temos aqui a informação que Emmanuel nos dá, de que quem levou a carta aos romanos foi a irmã Febe. Paulo exultou de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começou explicando que o inverno começava. Então, nós estamos aqui no ano 59 a.C., depois de Cristo, mais ou menos. Então, o inverno começava, outubro, novembro, aquela região é onde começa o inverno. Aí o final do outono, O inverno começava, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma, porque eles não faziam travessias no inverno. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos que lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível auxiliá-lo. Alegou que a Eunice não podia, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Então, a avó de Timóteo aqui desencarnou. Segundo expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou neste parecer. Sópater falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a assembleia, 2 apenas poderiam acompanhá-lo. Paulo, todavia,
mostrou-se conformado e satisfeitíssimo. Bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Então, teríamos aí, acompanhando Paulo a viagem a Roma, Silas e Lucas. Tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava grandes esperanças quando, no dia imediato, um peregrino, pobre e triste, surgia em Corinto, desembarcando de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. Imagina, receber uma carta de Tiago, né? Eles não tinham uma afinidade, não havia afinidade entre eles. Pelo contrário, né? Ele então não entendeu. Ficou apreensivo, né? À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades era alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior volume, de maior vulto, em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda parte. De todos os lados, o sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. E aqui, amigos, no meio do relato, nós vamos fazer a nossa pausa, deixando a continuidade dos acontecimentos para o próximo estudo. E vemos aqui então Tiago buscando o auxílio de Paulo, né? Então isso é bem interessante. Vamos ver como Paulo vai reagir a isso, porque entre eles, além de não existir afinidade, existe uma animosidade. Então, amigos queridos, vamos elevar o nosso pensamento em prece para o encerramento do estudo de hoje. Mestre amado, agradecemos a oportunidade desse estudo e pedimos, Senhor, que possamos refletir sobre as lições recebidas no dia de hoje. Sê conosco, amado Mestre, abençoando os nossos dias que nos separam do nosso próximo encontro. Que possamos seguir te honrando na caminhada de nossos dias. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
Então é isso, amigos e amigas queridas do canal Videira Espírita. Nós nos encontraremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana, para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.